Bom dia, meus irmãos. Se Rei veio a mim, aleluia, glória a Deus. Esse Rei veio a mim com seus olhos em chamas, glória a Deus. Os olhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Débora. Ei, Débora. Bom dia, tudo bem? Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Se você colocar lenha, o fogo não apaga. Sejam todos bem-vindos. Live 2559. Série Feridas na Alma. Aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Se colocar lenha, o fogo nunca apaga. É só colocar lenha. Ó. Se você já foi tocado pelo Espírito Santo, se você já foi cheio do Espírito Santo, irmão, só repor a lenha, que é a palavra de Deus, que você vai ver esse fogo queimar em você. Amém? Glória a Deus. Tá chegando a galera aí. Jana. E aí, Jana? Tudo bem? Bom dia. Vamos mandar essa live aí para o máximo de pessoas, vamos? Vamos acordar esse povo que não quer acordar cedo. Vamos fazer com que eles acordem. Vamos lá, vou mandar aqui também. O celular tá longe de mim. Deixa eu ver aqui. Vou mandar aqui pra galera. Opa. Eu recomendo 3 passos. Dica número 2. Pede apoio sempre próximo à bola. Vamos. Dica número 4. Chute no meio da bola. Se você chutar muito Vamos. Aleluia. Existe um amor tão ciumento quanto a morte. Meu Deus. Vamos lá. Aleluia. Vamos. Sem mais delongas, deixa eu orar. Hoje eu vou começar orando brevemente, amém? Senhor, obrigado, Pai, por governar a nossa vida, nos direcionar, Pai. Pai, obrigado por nos chamar para fazer coisas que são difíceis, coisas que confrontam a nossa carne, confrontam o nosso conforto, confrontam o nosso comodismo, mas a Tua palavra diz, meu amor, que o reino dos céus é tomada força. Então, não é dormindo até tarde, não é não buscando na Tua palavra, não é sem esforço que nós vamos acessar os lugares espirituais, que nós vamos trazer o Teu reino aqui para a terra, Senhor. De fato, vamos precisar nos esforçar, nos dedicar, Senhor, experimentar um lugar que nunca experimentamos antes, Senhor. Um lugar de dedicação para viver as Suas promessas. Nós glorificamos o Seu nome por isso. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra liberada sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Hoje nós falaremos de angústia. Eu botei angústia, mas eu tô achando que é... Eu botei angústia aí, mas não é angústia, é amargura. Tá? É amargura. Tá bom? 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. A gente vai falar da mãe de Samuel, Ana. Muitos conhecem Ana. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Thelma. Sejam todos bem-vindos. A gente está falando de feridas na alma. A gente vai falar da ferida na alma de Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel, uma mulher que rompeu no seu tempo. Amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus ela diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana acaba de tomar um posicionamento, irmãos, que é um posicionamento muito sério, de pessoas que estão decididas a mudar de vida. Ela fez um voto para Deus. Irmãos, e como que funciona o voto? O voto, Deus te atende para depois você... O voto é um cartão de crédito. O voto, quando você faz um voto a Deus, é como se fosse um cartão de crédito. Você vai comprar, vai receber, o pagamento vem depois. Mas tem que pagar. Irmãos, esquece. Tem que pagar. Então, Ana, ela entra nesse lugar que é perigoso, mas é o lugar que quem conhece Deus, na sua essência, sabe o quão poderoso é. O lugar do voto. Então, o que Ana faz? Ana, ela está no templo, ela sobe de ano em ano para o tabernáculo para fazer suas ofertas. E a Bíblia diz que de ano em ano que Ana sobe lá, nada acontece. De ano em ano, Ana tem pedido filho a Deus e nada acontece. Sendo que naquele período a mulher ela não tinha o poder de conduzir a sua oferta até a porta do tabernáculo. Quem fazia isso era o homem da família. O homem ofertava pela casa, entende? Sendo que esse dia em específico, Ana estava muito mal. Ana estava com a sua alma amargurada. E aí eu quero começar com o significado de amargura. Amargura é um estado emocional de ressentimento, decepção, de angústia, frequentemente associado a expectativas não cumpridas e tratamentos percebidos como injusto. Amargura é quando você tem uma expectativa que não foi cumprida, você se sente injustiçado por algum motivo, a sua alma vai ficando amargurada, a sua alma ela vai ficando envenenada por um sentimento que muitas vezes ele é posto em oculto. Você, no meio social, você vai rir, no meio social você vai falar com todo mundo, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir, aquele sentimento vai vir te corroer, aquele sentimento vai vir te machucar, aquele sentimento que você não recebeu da parte de Deus a justiça dele ou dos homens, aquele sentimento de que você esperou tanto por algo que não aconteceu, ele vem te ferir. Ele vem causar feridas dia após dia na sua alma. E são feridas silenciosas. São feridas que, num contexto macro, as pessoas não vão perceber, você vai conseguir ter uma vida normal, mas é aquela ferida que mata uma pessoa. Uma pessoa com alma amargurada, essa pessoa ela sofre de sentimentos, ela sofre de ataques na sua mente que são terríveis. Porque é um sofrimento irreal, é um sofrimento ilusório. O fato dela não conseguir, por algum motivo, viver aquilo que ela almejava ou sonhava, traz para ela uma percepção de que ela é menor, ou no contexto social, de que ela não recebeu uma justiça no contexto familiar, de que ela não consegue romper no contexto financeiro. A amargura, irmãos, ela traz para o nosso emocional referências ilusórias. E o que são referências ilusórias? A Bíblia fala que Ana sentava à mesa e chorava. Ana chorava. E por que Ana chorava, irmãos? Porque Ana queria um filho.
vamos e convenhamos, irmãos. Você, por mais que seja um sonho ter um filho e a sua madre for fechada, você consegue tocar a vida. Mas imagina o quanto isso fere uma pessoa que sonha em ter filho. Uma mulher ou até um homem que sonha em ter um filho e não consegue por qualquer motivo que seja. Então, a gente identifica aqui com Ana essa característica de sofrimento. E, juntamente com essa característica, eu quero colocar alguns pontos aqui que estão atrelados a pessoas que têm amargura na alma. Primeiro ponto, a Bíblia diz que Ana chorou abundantemente. Ana chorou abundantemente. Quem tem amargura na alma, ela não vai conseguir conter as lágrimas. Quem tem amargura na alma, essa amargura ela tem que transbordar por algum lugar e provavelmente essa amargura vai sair pelos seus olhos como lágrimas. Você vai chorar. Um casamento que você tanto se dedicou, um casamento que você tanto buscou desenvolver, ele tem um término. Uma doença que leva uma pessoa que você não estava esperando, um acidente. A amargura, às vezes, ela está ligada a coisas que são irreversíveis, irmãos. Irreversíveis. São perdas que talvez sejam irreparáveis para você. E são essas questões da nossa vida, nuances da nossa vida, que nos leva, às vezes, a uma alma amargurada. Sendo que o caso de Ana era muito específico. Ana queria um filho. Ana queria um filho. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Vamos lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. A espera demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Irmãos, você está buscando por algo na sua vida, você está correndo atrás, você está trabalhando, estudando, se dedicando, ou simplesmente querendo algo da parte do Senhor, e se aquilo demora a chegar, aquilo começa a afligir a sua alma. Se essa espera demora a chegar, você começa a se sentir injustiçado, porque você vê a pessoa do lado conseguindo, você vê a pessoa do outro lado conquistando, e a sua vez parece que não chega. E isso é uma nuance da alma do ser humano, isso é da sua alma, isso é do ser humano. Poucas são as pessoas que têm liberdade na alma para poder olhar para alguém conquistando, fluindo, crescendo e se maravilhar. Você pode reparar que pessoas que alcançam determinados patamares, elas são atacadas, né? E faz parte isso também. E Eucana, ele tentando aliviar a dor de Ana, olha o que ele diz para Ana. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Ana não queria nem comer, irmãos. Ana estava mal. E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ora, a gente sabe que Eucana, ele tinha uma outra esposa chamada Penina. Essa esposa dava filho que era uma maravilha. Eucana encostava nela e engravidava. E daí, ele traz essa referência para nós. Logo, entendemos que Penina, que segundo as escrituras sagradas é adversária de Ana, adversária em disputa com você. O inimigo, ele quer o teu mal. O adversário não é que ele quer o teu mal, ele só quer a tua derrota. Ele disputa com você. A Bíblia diz que Penina era adversária de Ana. Ela disputava com Ana, sendo que ela tinha filho o tempo todo. E olha o que Eucana fala, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Irmãos, o que a gente entende? Que Penina tinha 10 filhos. Agora faz as contas. Quanto tempo leva para uma mulher gerar 10 filhos? Se essa mulher tem filho de ano em ano, o que é muito difícil, às vezes dá um espaço de 2, 3 anos, são 10 anos de espera. Se dentro desses espaços ela deu um espaço de 1 ano em cada filho, são 20 anos de espera. A Bíblia não diz o tempo, mas a gente consegue conjecturar que foi muito tempo.
E esse tempo, quanto mais ele demorava, mais Ana se angustiava. Mais a alma dela ficava amargurada. Então, irmãos, às vezes a gente para ler a Bíblia, a gente precisa entrar dentro do contexto, entender o que está acontecendo, se colocar no lugar do personagem bíblico. E talvez a gente comece a ter uma revelação da Escritura Sagrada a partir do sentimento. Quando você lê a Bíblia, você percebe, tem uma percepção do sentimento que aquele personagem ele estava tendo. Sendo que Ana ela tomou uma atitude. E a atitude de Ana é uma atitude fora do seu tempo. Ana é uma mulher visionária. Ana decide romper. Ana, ela, no seu coração, naquele dia ela acorda decidida. Naquele dia ela acorda decidida a romper. Olha o que diz o versículo 9 da palavra de Deus, do capítulo 1 de 1 Samuel. Então Ana se levantou. Olha aí. Olha, alguma coisa mudou. Antes, Ana era aquela que estava prostrada. Antes, Ana era aquela que estava chorando pelos cantos. Antes, Ana é aquela com a alma amargurada, que precisava de consolo do marido, que a vizinha vinha e falava, calma minha filha, sua hora vai chegar, ora a Deus, que os amigos e a família diziam, Ana, não fica triste, ora a Deus que chegará o momento da sua vitória, sendo que a vitória de Ana não estava chegando, irmão. A vitória não chegou, irmão. E por algum momento, Ana não entendendo o que estava acontecendo, ou até se colocando num lugar de esterilidade. Eu sou a pessoa que não dá fruto. Meu Deus. Eu sou a pessoa que não gera fruto. Eu sou a pessoa que não avança em nada. Tudo que eu boto a mão, as coisas não vão para frente. Ana toma um posicionamento. Irmãos, segundo ponto aí. Primeiro ponto, eu passei para vocês, na verdade é o primeiro ponto, de quem tem alma amargurada. Primeiro ponto para você sair dessa situação. Posicionamento. Pronto. Irmãos, é o posicionamento na sua vida que vai gerar uma inclinação dos olhos de Deus para a sua necessidade. Everton, é o posicionamento? É. Me viu um texto aqui que eu vou compartilhar com vocês, está lá no livro de Abacuque. Lá no livro de Abacuque. Vamos lá, deixa eu só achar Abacuque aqui. Livro de Abacuque, profeta menor. Olha o que Abacuque ele traz para nós como referência. Olha o que Abacuque traz para nós como referência. Deixa eu encontrar o texto aqui. Aleluia. Olha o que Abacuque traz. Olha o versículo 1 aqui, ó. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Olha isso. Abacuque está clamando a Deus. Você está buscando a Deus e nada acontece, irmão. Você está batendo, a porta não está abrindo. Você está clamando, o negócio não está fluindo. Tem alguma coisa aí. Precisa haver um posicionamento. Abacuque, ele está incomodado. Sendo que Abacuque, ele decide se colocar numa posição. Olha o que diz o capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei. Pronto. Já se posicionou. Já se colocou num lugar que só dá ele ali. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Olha só. Se você está buscando a Deus, tem resposta. Irmãos, se você está buscando a Deus em espírito e em verdade, tem resposta.
Se a tua petição é uma petição justa diante dos olhos de Deus, tem resposta para você. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre a tábuas para que possa ler quem passar correndo. Irmãos, Deus manda Abacuque fazer um decreto. Aleluia. Abacuque, você começou a entender o mundo espiritual. Se não está acontecendo nada, me busca. Se não está acontecendo nada, se posiciona, Abacuque. Se coloca na torre de vigia. Porque eu vou te orientar, eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Hoje, decretos são liberados com a palavra, com a boca. Como que eu libero um decreto? Quando eu falo para minha esposa, eu te amo. É um decreto. Se eu falar para minha esposa, eu tenho dúvida do nosso casamento, eu estou liberando um decreto contrário. E o que é o decreto, irmãos? O decreto é a primeira ação peticional do requerente. Você é o requerente, você que está requerendo, você faz uma ação, uma petição em forma de decreto e dá entrada pela Secretaria do Céu. A Secretaria do Céu se chama oração. Aí o anjo vem pegar esse decreto, aí tem um processo, por isso que não acontece na hora. Se acontecesse também, meu Deus, quanto problema te arrumar. Esse anjo pega esse decreto e sobe com ele para Deus. Sendo que na frente do seu decreto tem vários outros decretos. Então quando você começa a entrar com petição do decreto, e o que é isso? Você busca o Senhor em oração. Senhor, aquele decreto que eu pedi, Senhor, aquele decreto que eu liberei. Isso pode fazer com que o seu decreto, dada a urgência, passe na frente. Beto, decretos passam na frente? Passa. Passa. Por quê? Porque o decreto de meio-dia, o decreto de 2 horas da tarde, não é o decreto de 3 da manhã, irmão. Aleluia. O decreto que você peticiona 8 horas da noite, antes de dormir com o joelho no chão, não é o decreto que você peticiona quando levanta 3 da manhã para orar. O decreto de 3 da manhã ele tem mais poder. O decreto de 3 da manhã é decreto de quem quer pegar a secretaria vazia, o primeiro horário de funcionamento. Então Ana, ela decide se posicionar, ela decide fazer um decreto, e esse decreto de Ana, ele tem base em um voto. Eu quero filho, Senhor. Eu quero filho, olha isso aqui, ó. Segundo ponto. Falei de posicionamento, né? Segundo ponto, seja específico. Seja específico na sua petição. Ana fala para o Senhor, eu quero um filho varão. Ana, ela é específica no pedido. Eu não quero uma menina, Senhor. Eu quero um menino, tem que ser varão. E se o Senhor me der um filho varão, aí ela faz o voto. Se o Senhor tiver benignidade de mim, se o Senhor olhar para minha aflição, se o Senhor atender a petição da tua serva, dando um filho varão, ele vai ser nazireu. Pronto. Ana juntou o que a gente chama a fome com a vontade de comer. Se tem algo que Deus fica olhando na terra, é quem quer se consagrar, se separar para ele. Meu Deus do céu. Deus, ele fica procurando. Ele fica procurando. A Bíblia diz que ele procura quem? Só os verdadeiros adoradores. Quem adora pelas madrugadas, quem adora sobre os montes, ele fica procurando quem tem coragem de dedicar a sua vida a ele, quem tem coragem de consagrar a sua vida a ele, quem tem coragem de colocar ele em tudo que faz. O Senhor está procurando essas pessoas. E a partir disso, Ana foi essa mulher. Ana se posicionou, Ana foi específica no seu pedido e Ana consagrou esse pedido. Fez um voto. Irmão, voto é algo muito perigoso, tá? Beto, é bom ou é perigoso? É perigoso porque você tem que cumprir, né? Se você não cumprir, né? Eu já fiz alguns votos. Irmãos, simplesmente Deus atende. Ó,
Esquece. Mas assim, o voto ele precisa ser feito com o coração adequado, sabe? Se você fizer voto de tolo, não serve. Também já fiz voto de tolo já também, tá? Consegui cumprir algumas coisas. Eu não voto, quando eu falo voto de tolo, é alguma consagração que eu não consegui concluir porque eu não suportei, tá? Então, assim, quando votar, Deus cumpre o mais rápido possível. Faça, porque Ele já liberou do céu para a sua vida. Amém? E a Bíblia diz no versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Olha como é que é. Ela não chegou, pediu e relaxou, não. Ela não chegou 3 da manhã de um dia, orou e ficou depois sentadinha esperando para ver o que ia acontecer. Não. Ana perseverou na oração. Ana perseverou no posicionamento. Ana perseverou no pedido que ela tinha a Deus. E o que aconteceu? Deus enviou o sacerdote ali, já estava cego naquela época, achou que ela tinha bebido, repreendeu a mulher, coitada. A mulher, na verdade, estava com a alma amargurada. Ela se apresenta para ele, diz que ela tinha a alma amargurada, que ela estava fazendo um pedido a Deus, e quando ele percebe que aquilo era real, ele libera uma palavra. Lembra que eu falei de decreto? O seu decreto sobe. Tem decreto que sobe, mas tem decreto no mundo espiritual que tem autoridade. É o decreto do pastor, é o decreto de quem superou uma situação, é o decreto de pai, de mãe. São decretos de autoridade, ou seja, decretos de quem tem autonomia sobre a área decretada. Você tem autonomia sobre a vida do seu filho. Você tem autonomia sobre a vida da sua esposa e do seu marido. Então, esposas, se vocês fizerem decretos, meu marido não vale nada, decreto. Meu filho é um preguiçoso, decreto. Não, meu marido é um homem de Deus, decreto. Meu filho é abençoado, decreto. Minha esposa é uma mulher sábia, decreto. Tudo isso no mundo espiritual se tornam decretos que você está liberando com a sua boca, sendo que você tem autoridade. Então aquilo ali vai começar a acontecer mais rápido. Então o sacerdote ali, ele percebe essa situação e ele diz para Ana que Deus lhe conceda aquilo que ele te pediu. Irmãos, a chave de Ana virou. A chave de Ana virou. E a Bíblia diz, sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Irmãos, depois de entre 10 e 20 anos, Ana realiza, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, gente. Tá alto aqui o som. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que tá, né? Tá legal, né? Senão vocês já tinham reclamado. Depois de 10 a 20 anos, Ana realiza o sonho dela. Ana realiza o grande desejo da sua vida, que é de ser mãe. A partir de um decreto. A partir de um voto, desculpa. E depois desse voto que Ana votou ao Senhor, depois desse voto, o que acontece? Ana, ela fica 5 anos até o garoto desmamar, mais ou menos, em média, né? Entre 4 e 5 anos até o garoto desmamar. E depois disso ela leva ele para o templo e ele vai servir lá no templo. Então Ana fica repleta de alegria. 1 Samuel capítulo 2. Olha o que ela diz. Olha como a angústia, a amargura, a angústia também, ela está diretamente relacionada com a alegria. A angústia, ela está diretamente relacionada com a alegria. Você quer estar alegre, você quer estar feliz, você quer estar transbordante. A sua alma, ela está angustiada, então você tem falta de alegria. Chegou a alegria no ambiente, a angústia sai. Chegou o prazer de viver na presença do Senhor no ambiente, a angústia vai embora. Capítulo 2, Ana diz assim, então orou Ana e disse, meu coração exulta no Senhor, meu poder está exaltado no Senhor e a minha boca se dilatou sobre meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, ó rocha, e rocha nenhuma, aleluia, há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria.
e por ele são as obras pesadas na balança. Ana começa a ter revelação do mundo espiritual. Ana começa a ter revelação de como Deus se move lá no céu, irmão. O arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. E o que tinha muitos filhos, e a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. O Senhor é o que tira e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz tornar dela subir. Preciso te falar que ela está falando de Jesus aqui? Preciso te falar que ela tem uma revelação de Jesus aqui? Aleluia. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentado sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalece pela sua força. Não é com a força do seu braço que você vai fazer coisas determinadas, irmão. Existem coisas que somente o céu pode te atender, então você precisa recorrer ao céu. Não adianta você querer fazer com a força do seu braço. Não sei se você já viu aquela situação que você pede, quando você relaxa, você para de fazer, você é atendido. É porque você descansou em Deus. É o momento em que você descansa, é o momento que você fala, eu acho que agora só Deus mesmo. Ele fala, obrigado, deixa eu fazer minha parte agora, o impossível. Aleluia. Irmãos, Deus restaurou a alegria de Ana. Deus restaurou o coração, a mente, o prazer de Ana em viver. Quantos de nós não passamos por momentos como esse, irmão? Eu já vivi momentos desses, momentos de angústia, de amargura. Parecia que eu estava sem vontade de viver. Parecia que aquela situação não poderia se acertar. Parecia que não tinha, e na verdade, pelas mãos humanas, não tinha como aquela situação voltar ao que era antes. Mas o Senhor, o Deus do impossível, Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Tsebaote, o Senhor dos exércitos, ele transforma a sua vida. Ele muda a sua história, ele tem a capacidade de trazer à realidade aquilo que não é viável aos olhos e aos braços humanos. O Senhor é a especialidade dele trazer a realidade, a materialização, aquilo que aos seus olhos ainda não existe, mas no mundo espiritual já foi confeccionado, já foi decretado. Aleluia. Glória a Deus. A medida de Deus, irmãos, ela não é igual à nossa. Se ele decide fazer algo na terra, por você ou por quem quer que seja, ele faz com excelência. Quer ver? Vamos lá para o versículo 21 do capítulo 2. Olha o que diz. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Ué, Ana não pediu um filho? Deus não deu filho, Samuel? Ana não devolveu? Como é que agora ela teve 3 filhos e mais 2 filhas? A medida de Deus não é a nossa, irmãos. A medida de Deus não é igual a nossa. Tudo que Deus fizer na sua vida vai sobejar, vai abençoar outras pessoas. Um filho de Ana, Deus tomou para ele, porque ela votou ele, ela consagrou ele, nazireu, vai trabalhar no templo. Deixou ele lá com Eli. Deus tomou, esse é meu. Já que você me deu, toma mais 5. A parábola, na verdade não é parábola, né? A história dos 3 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, desculpa. Era um jovem que só tinha 5 pães. 2 peixes para uma multidão. Jesus multiplica os pães e os peixes na mão dos discípulos. Sabe o que acontece no final, irmãos? Sobra 12 cestos.
O povo não consegue comer a quantidade de pão que Deus multiplicou. Irmãos, eu quero liberar uma palavra. A gente está falando de decreto e eu quero liberar essa palavra de decreto na sua vida. Aquilo que você peticionar a Deus, aquilo que Deus atender a partir da sua oração, da sua busca de intensidade, vai abençoar outras pessoas, vai sobejar na sua vida, vai abençoar gerações da sua casa. Aquilo que você pedir a Deus e Deus te atender, vai ser uma medida recalcada, sacudida, transbordante, aleluia. Não vai ser uma medida rasa, não vai ser cisterna rota, vai ser manancial de água, vai ser fluir de águas vivas, aleluia. Assim que Deus faz, assim que Deus faz. Se prepara, porque é assim que Deus faz. Se você está pedindo algo, a gente vai orar já estou indo para o final, a gente vai orar, tá no final, deixa eu ver aqui. A gente está indo para o final, a gente vai orar agora. Irmãos, se você está pedindo algo a Deus, se você tem algo que você deseja muito, e entenda o que eu estou falando, talvez o seu problema seja espiritual, fica fácil para Deus resolver. Talvez, apesar que não tem nada difícil para Deus resolver, tá, gente? Se eu corrigir aqui, tem nada difícil para Deus resolver. Tem nada difícil. Lá em Gênesis 14, se eu não me engano, o Senhor diz, existe alguma coisa difícil demais para Deus? Amo esse texto, já preguei nele. Já preguei nele. Não é 14 não. Achei, 18, desculpa. Gênesis 18, versículo 14, é o versículo que é 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Me responde você aí. Me responde aí nos comentários. Tem alguma coisa que é difícil para Deus? Deus tem dificuldade de realizar sonho? Deus tem dificuldade de fazer o impossível acontecer? Eu te respondo, não. Deus não tem dificuldade. Deus só quer alguém que se coloque na brecha. Olha a Ana aí que escreveu. Amém. Eu creio. E tomo posse dessa palavra. Glória a Deus, o Jana, que você crê e toma posse dessa palavra, porque foi essa palavra que me libertou. Foi essa palavra que me curou. Foi essa palavra que realizou milagres, sinais e maravilhas na minha vida. E ela se realizou na minha, ela vai realizar na sua também. Eu libero essa palavra de decreto sobre a sua vida. A medida de Deus não é nossa. A medida de Deus, ela transborda aquilo que você faz. A medida de Deus, ela sobrepuja aquilo que você imaginou viver. Com certeza, se Deus entrar no teu negócio, o que você vai viver vai abençoar outras pessoas e não só a sua casa e a sua família. Se você entrar em alguma coisa e tiver a mão de Deus naquilo ali, o que você vai fazer vai ser canal de bênção para outras pessoas, vai ser canal de bênção para outras casas, para outras famílias. O poder de Deus passará por você e vai acessar outras vidas. Pessoas serão tocadas pela sua história, pelo poder de Deus através da sua vida. A sua conversão, a sua mudança precisa gerar impacto no mundo espiritual. E como que gera esse impacto, Everton? Foi o que eu te falei. Posicionamento, especificidade e voto. Se posiciona. Seja específico na oração. E eu vou tirar a palavra voto porque pode pesar para alguém, mas eu coloco a palavra responsabilidade. Isso é um voto. Voto é você se responsabilizar por algo e não tirar o pé. Voto é você falar, Senhor, o Senhor me deu isso aqui? Tô aqui. Tô firme. Não saio. Não saio. Até o Senhor mandar. Se o Senhor mandar, eu saio. Mas se o Senhor não mandar, eu não tiro o pé daqui. Que nem Moisés. Se a tua presença não for comigo, eu não me levanto daqui. Eu vou ficar no deserto. Eu não quero saber de terra prometida. Eu quero saber da tua presença. Pessoas que rompem são pessoas que se posicionam, irmãos. Fica acreditando não que você vai botar o joelho no chão, vai ficar deitado na sua cama e Deus vai trazer a bênção até você. Até Elias, que recebeu a carne do corvo, até que a carne chegou até ele, antes disso ele se posicionou, antes disso ele tinha histórico com Deus. Histórico com Deus.
Sabe o que é histórico? É histórico de posicionamento, históricos de batalhas, histórico de guerras, histórico de batalhas vencidas, histórico de pessoas que colocaram o joelho no chão e só se levantaram dali depois que a guerra foi vencida. E aí? Quem está disposto a entrar nesse lugar? É quem está com a alma amargurada. Por isso que no Salmo 51 a palavra de Deus diz que o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Sabe por que ele não rejeita? Porque essa pessoa está disposta a tudo para sair daquela situação, meu irmão. Gente com a alma amargurada, gente que está com sofrimento, ela está disposta a tudo para sair daquela situação. E aí Deus atende. Glória a Deus. Que você possa ser essa pessoa, esse homem, essa mulher de Deus, que se posiciona para viver aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida, sua casa e sua família. Que você possa, a partir dessa live de hoje, se você não era antes, que essa palavra possa ter tocado o seu coração e você entenda. Deus está requerendo posicionamento seu. Deus está requerendo, Ele está aguardando que você se coloque na torre de vigia. Seja um atalaia do Senhor. Seja uma atalaia do Senhor. Ó, torre de posicionamento. Olhando tudo. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, não se esqueçam. Curta, comenta, compartilha essa live. Essa vai ser salva em nome de Jesus. E eu vou subir a de ontem também. Ela tá no meu celular salva. Eu não tô conseguindo subir, mas eu vou dar um jeito. Ela vai subir em nome de Jesus, tá? Eu vou tentar subir essa também. Desde ontem eu não consegui subir live. Vamos ver, tá? Mas de qualquer forma, essas lives estarão no YouTube, tá? Everton Francisco Oficial. Everton com W, tá? É W. No lugar do V é W. Então, me segue lá no YouTube, porque você vai conseguir ver a live que não tá salva aqui, tá bom? Hoje eu já começo a subir, hoje eu devo subir a de ontem, né? Que falamos sobre abandono, ferida na alma, abandono. Irmãos, hoje a gente tratou de amargura. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, que você seja como Ana, que você se posicione, que você seja específico, que você tenha responsabilidade para viver aquilo que Deus tem te chamado, irmãos. Que nós tenhamos hoje um dia de paz, um dia de prosperidade, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? E não se esqueça, come pão, bebe água, porque longa é a sua caminhada. Amém? E lembrando, semana que vem, terça-feira, vem o teu reino. Estaremos no Recreio dos Bandeirantes. Everton, eu queria um presencial. A gente está lá no Recreio dos Bandeirantes, que eu acho que Catuca, 17.700, posto 11. Tá? Nós estaremos lá às 7 da manhã, pregando o evangelho do reino de Deus. E eu conto com a sua presença, você é meu convidado. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, que o Senhor te abençoe. Paz.